esse ungido de Deus, missionário. Diga assim: Pastor Daniel, deixe Deus te usar. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a priori eu quero ser grato à Majestade Santa pelo privilégio que me concede o Eterno de estar pela primeira vez nesta casa de oração, para juntos louvarmos, bendizermos e exaltarmos o nome de Jesus. Eu quero aproveitar o ensejo para externar meus louvores a Deus pela vida do Bispo Tavares, louvar a Deus pela vida deste homem do Senhor que tem feito uma grande obra aqui nesse lugar, na pessoa do Bispo. Louvar a Deus pela vida de toda a sua família, bem como todos os demais obreiros, pastores, todos aqueles que servem nessa casa, todas as famílias aqui representadas. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Nós estamos alegres porque eu estou servindo ao Senhor, ladeado de pessoas que têm sido como a força de Deus para o meu trabalho, para o meu chamado. Há quem diga que ninguém chegará no céu sem ter nas costas as impressões digitais de outras pessoas. E eu tenho nas minhas costas as impressões digitais de um grande homem de Deus, que é baiano e que serve a Deus aqui do lado de vocês, que é o pastor João Aguiar, que aplanou o caminho e tem sido uma bênção para a minha vida e para o meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sirvo a Deus há 14 anos no campo missionário em Moçambique. O Senhor me deu o privilégio, há 8 anos atrás, especificamente, fundar e presidir 2 trabalhos. O primeiro deles, um trabalho de plantação de igrejas, por nome de Missão Azusa, e um trabalho de ação social, por nome de Associação Missionária Amigos da África. O Senhor tem me feito ver maravilhas ao lado de todas as provações e obstáculos que vocês sabem que são inerentes ao trabalho missionário. O Senhor tem me feito ver vidas transformadas, gente que estava na feitiçaria, gente que fazia parte de religiões extremistas, abandonar tudo para adorar o Deus que nós estamos adorando aqui hoje. O Senhor tem feito uma obra bonita também através dos projetos sociais, e eu tenho o privilégio de entender que missões é ser parceiro de Deus na transformação de vidas e de destinos. E eu já vi aí nos idos de 2014, 2015, quando nós pegamos alguns pré-adolescentes e adolescentes que viviam em situação de rua. Moçambique são mais de 2 milhões de pessoas que vivem com AIDS, doenças como cólera e outras que já foram erradicadas no Brasil. Lá ainda mata muita gente, então tem muitos órfãos, e nós começamos esse trabalho assim como a maioria das missões começam, debaixo das árvores. A gente ia, pegava esse pessoal, levava para uma casa, eles tomavam banho, trocavam de roupa, participavam dos projetos, depois voltavam para a rua, porque nós não tínhamos lugar para acolhê-los. Os anos passaram e Deus quis aprovar o nosso projeto, e hoje nós temos 4 bases em Moçambique. Nós temos uma base grande com piscina, com área de acolhimento para meninas e meninos, e muita gente que estava na rua em 2015, 2014, hoje são tecladistas na igreja, são líderes, são aqueles que servem a Deus junto conosco. Nós temos um jovem estudando medicina, está no 2º ano de medicina através do nosso projeto. Já formamos algumas pessoas e estamos servindo. Eu peço a oração de vocês antes de pregar. Moçambique faz 3 semanas que está com as portas fechadas. Moçambique é um país com 50 anos de independência, 16 de guerra civil, e infelizmente, desde desse acordo de paz que houve no final do período de guerra civil, nós temos apenas um governo que está à frente sempre. Então, houve um movimento muito grande agora nas últimas eleições para que se quebrasse aquilo que a gente entende como uma ditadura velada, e a população foi para a rua. Quando a população foi para a rua, o governo liberou o exército para ir para a rua. Muita gente já morreu, as nossas igrejas ficaram fechadas. Esse domingo houve uma trégua e o nosso povo se reuniu para louvar ao Senhor. Imaginem que nós estamos nesse tempo tão bonito, com um pastor, um bispo alegre que serve conosco, um ministério de louvor, toda essa estrutura. Mas você deveria ser grato a Deus, porque isso não é privilégio de todos. A nossa igreja está de portas fechadas. Nós estamos construindo um templo para 1000 pessoas em Moçambique, e nós ficamos com as nossas portas fechadas. A construção parou, e eu estou trabalhando. Dia 2 de dezembro, eu estou em Moçambique para servir com o nosso povo. Acredito que até lá as portas já estarão abertas, e eu trouxe alguns materiais. Pode ficar aqui do meu lado, meu irmão. Eu trouxe alguns materiais que são os materiais que me auxiliam no projeto. Eu trouxe algumas camisetas, inclusive trouxe um modelo que veio se apresentar aqui com as nossas camisetas, que é o nosso bispo. Dá uma olhada, bispo, por favor. Irmãos, vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Que homem chique!
Mas ficou chique ou não ficou chique? Pelo amor de Deus. Tem mais, tem poucas na verdade. A gente viajando todos os dias, tem poucas. E eu trouxe alguns livros, irmãos, que são livros que eu amo. Meus livros acabaram, eu preciso buscar mais. Mas eu trouxe algumas bíblias e trouxe, na verdade, 3 livros que eu amo muito. O primeiro livro todos esses livros são do Bispo T.D. Jakes. Quem conhece o Bispo T.D. Jakes sabe que é o maior nome no norte da América. E ele escreveu para os homens sem amarras. Ele fala que o quanto o diabo tem se usado nessa geração para romper com aquilo que é o sacerdócio masculino. Ele está falando que um homem pode estar vivo, mas ainda assim atado. Então ele escreve sobre homens sem amarras, para todos os machos que estão aqui na casa hoje. Trouxe um livro para elas, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Pensa num livro tremendo, as 3 dimensões do amor feminino. Como a mulher deve amar a si mesma, como uma dama. Como ela deve se relacionar com os amados, a família ao redor, e como ela é amada pelo seu Senhor. Esse livro é fantástico e vai abençoar a sua vida. E o livro da pressão ao propósito, como Deus pode usar toda a pressão que você tem vivido como energia, muito obrigado, para que você alcance o seu propósito, amém? Esse material está na exposição lá fora, eu também estarei lá, você pode adquirir, pode nos acompanhar pela internet. Eu quero ter nessa igreja aqui uma parceira de oração. Quantos se comprometem de orar pelo trabalho missionário em Moçambique? Levante as suas mãos. Meus irmãos, sem mais delongas, o Espírito de Deus me pediu para deixar um presente com vocês, que foi uma palavra que Deus me deu há algum tempo, e eu quero compartilhar humildemente com todos vocês. Primeiro livro, da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo de número 23. Todos que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo em primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo de número 23. Glória ao nome do Senhor por nos reunir essa noite em torno da sua palavra e da sua presença. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Estou vendo bastante gente folheando a Bíblia, que coisa linda. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Nós queremos falar de avivamento a partir das obras de Cristo, amém? Na semana da paixão. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice e, depois de cear, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eu gostaria de convidar a igreja para nós repetirmos apenas a última parte desse versículo que diz: em memória de mim. No meu contágio até 3, olhe para mim, meu contágio até 3, eu queria que você levantasse a sua voz sem medo de morrer, porque nós não estamos na igreja perseguida. Na igreja perseguida não dá para dar glória, não dá para fazer barulho, não dá para correr na igreja, não dá para marchar, não dá para fazer nada. Você tem que cultuar caladinho, quietinho, não dá nem para falar que é crente, mas nós estamos em Salvador, estamos na orla, estamos livres para servir ao Senhor. Então eu queria que você usasse e abusasse da sua liberdade. Eu queria que você levantasse sua voz e repetisse: em memória de mim. Nós não queremos ser civilizados aqui agora, não queremos ser bonito, voz de veludo, coisa não. Nós estamos em guerra. Eu não vou pregar, eu vou lutar aqui em cima, e até o final dessa mensagem o céu vai visitar a nossa cabeça hoje. Então você que veio com um propósito, você que veio buscar alguma coisa de Deus, eu queria que você levantasse sua voz do mais alto que você puder e repetisse: em memória de mim. 1, 2 e 3. Mais uma vez. Toque 2 pessoas e diga: em memória de mim, em memória de mim, em memória de mim. Quantos adentraram o santuário para louvar e bendizer ao nome de Jesus? Levante as suas mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de vos trazer a palavra, eu gostaria de fazer-lhes apenas uma rápida consideração. A pregação pentecostal não é monólogo e nem palestra. Pode ser que nós tenhamos eventos específicos para palestras, para discursos e monólogos. Porém, a pregação pentecostal numa noite de culto aberto, com tema de avivamento, não é palestra, não é discurso, não é um monólogo onde um fala e os outros apenas escutam. Não. A pregação pentecostal, pela sua própria
cultura, ela pode ser agressiva, às vezes um pouco mal educada, porque enquanto um fala, os outros falam também, mas é desse jeito mesmo. A pregação pentecostal é um diálogo. Deus, pela sua infinita misericórdia, fala com a igreja através do pregador, e a igreja responde a Deus, dizendo glória, amém, aleluia, manda mais, eu creio, faz assim. Então, se Deus não falar com você, fique calado, de preferência de cara feia, mas se Deus falar com você, abra sua boca e vamos dialogar aqui essa noite. A glória a Deus, aleluia, não atrapalha pregador pentecostal. O que atrapalha pregador pentecostal é gente perturbada, que não consegue ouvir a palavra. Na hora da palavra, vai no banheiro 15 vezes, se coça, for ler a Bíblia, briga com criança, mexe na perna do óculos. Gente que entra no TikTok, no Kawaii, no Facebook, mas não consegue ouvir a palavra. Mas quando a igreja dá glória, cada glória que a igreja dá, abre o céu em cima da cabeça de quem prega, e a revelação flui com mais facilidade. Quem veio adorar a Jesus hoje aqui, levante a sua voz. Meus irmãos e minhas irmãs, há pelo menos 4 anos atrás, eu estava dentro de uma caverna, eu estava morrendo, eu estava pedindo para morrer, e o Espírito de Deus me visitou. O Espírito de Deus me visitou e promoveu no meu coração um grande avivamento. E qual foi a ferramenta que Ele usou? O Senhor me pediu para voltar, o Senhor me pediu para estudar de novo, o Senhor me pediu para ler outra vez, o Senhor me pediu para voltar a pesquisar, para ouvir de novo, para ler de novo tudo aquilo que aconteceu com Jesus na semana da paixão, tudo aquilo que aconteceu na semana em que Jesus foi preso, em que Jesus foi crucificado depois de 6 julgamentos, em que Jesus foi levado para a cruz, em que Jesus foi torturado, depois levado para dentro de uma sepultura nova num jardim, e ao 3º dia a pedra rolou e ele se levantou dos mortos. Ele me pediu para ler de novo toda essa história, e eu fui ler. E embora tenha estudado a Bíblia por 4 anos dentro de um internato, eu confesso a vocês que eu fiquei absorto, porque o Espírito de Deus me fez ver coisas que eu nunca tinha visto, me fez perceber coisas que eu nunca tinha percebido, e todas essas coisas me alimentaram a alma, me deram graça para chegar até aqui hoje, me deram a graça para chegar até aqui dentro dessa perspectiva de avivamento. Eu passo a compartilhar com vocês o pão que eu comi para chegar até aqui, e eu quero que você abra o seu coração para receber dessa palavra. Quando eu abro o texto aqui em Corinto, eu estou vendo um contemporâneo de Jesus. Na verdade, eu estou vendo Paulo, que aparece aqui como aquele que abaixo de Jesus é o maior nome do cristianismo. A maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas por ele. Eu acho bonito, porque Paulo não ficou com Jesus, ele não foi um dos apóstolos necessariamente que andou com Jesus enquanto Jesus estava ministrando, desenvolvendo o seu ministério terreno. Nós sabemos que eles eram contemporâneos, sabemos que eles eram de escolas rabínicas diferentes. Enquanto Paulo estava em Jerusalém aprendendo aos pés de Gamaliel, Paulo que veio da cidade universitária de Tarso, Paulo que falava bem aos gregos, aos romanos, aos judeus, Paulo que era cidadão romano, e por isso Paulo é o nome que era chamado, era a maneira que chamavam ele entre os romanos, e Saulo, a maneira que chamavam ele entre os judeus é como Daniel e Daniel, é como Maria e Mary, eram grupos diferentes que se relacionavam com ele. Um homem capaz, um homem alto, hebreu dos hebreus, fariseu dos fariseus, um homem hiperrespeitado. E a verdade é que esse homem agora se torna um perseguidor, porque no seu tempo levanta-se um grupo de pessoas que adoravam um homem que ele apenas havia ouvido falar, porque nós não vemos nos registros históricos o encontro entre Jesus vivo e Paulo no período em que ele desenvolve o seu ministério na terra. Porém, vocês conhecem a história, capítulo 8 de Atos, ele começa a perseguir a igreja. Ele é uma besta fera, ele é alguém que é representado como alguém que aspirava a fúria contra a igreja. É como se fosse aquela fera que está soprando com ódio, com vontade de matar, e realmente ele o fez. Ele segurou as roupas externas, as roupas que cobriam aqueles que apedrejavam Estevão, para que eles fossem mais ágeis para fazer aquilo que não foi fruto de um julgamento, mas apenas uma turba de pessoas maldosas que mataram aquele homem. A verdade é que ele também foi prender os cristãos, e ele era desentalado, ele não estava preso a ninguém nem a nada. Ele pega cartas porque é confiável,
insaciável, e ele vai perseguir os crentes da estrada de Damasco. E Damasco já não é mais Israel, Damasco não é Jerusalém, Damasco é outro país, Damasco é Síria. De tal ódio que esse homem tinha contra os cristãos, ele pensava que o cristianismo era uma ramificação clandestina, marginalizada, criminal, daquilo que era o judaísmo tradicional. É nesse momento que há o encontro poderoso, o encontro do perseguidor com o perseguido. Jesus se apresenta e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta como, em outras palavras, parafraseando o texto: nunca te vi, não te conheço, nem sei quem você é. E ele está dizendo: você persegue esse povo, persegue a igreja, mas quem persegue a igreja me persegue, porque eu sou o Senhor da igreja. Então você está me perseguindo também. É duro contra ti recalcitrares contra os aguilhões. E agora esse homem é chamado, lindo, enquanto há esse encontro, o próprio Deus se manifesta. Ananias, levanta-te, vai até a rua direita, põe a mão na cabeça de um homem, porque eu tenho chamado ele para uma obra. A Bíblia diz, a história conta, estou parafraseando, me permitam, aquele profeta dá uma olhada no Facebook da época e diz: eu conheço esse cara, não presta, não vale nada, é um matador, assassino, não vale nada, isso aqui é lixo, isso aqui não presta para nada. Parece que eu ouço Jesus dizendo: não presta para você, porque para mim ele é um vaso escolhido e eu vou fazer a minha obra. A Bíblia vai dizer que agora esse homem é ungido e começa a pregar. E quando ele prega, ele vai falar sobre Jesus. Ele vai dizer que tudo aquilo que ele recebeu de conhecimento acerca de Jesus não foi dado por carne ou sangue, não foi ensinado em faculdade. Estou sentindo graça para pregar. Não foi ensinado em faculdade, não foi ensinado, aleluia, em mentoria a portas fechadas. Ele está dizendo: quem me deu não foi carne e sangue, mas foi o próprio Senhor. Tem coisas que a faculdade dá, mas existem coisas que só o céu pode te dar. Existem coisas que o diploma dá, mas existem coisas que só o céu pode colocar dentro de você. E Paulo está dizendo: eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Eu estou sentindo graça para pregar a palavra. Eu estou pregando. Quem é de oração me ajude a orar. Mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Paulo estava escrevendo a igreja de Corinto, a igreja que ele fundou, e ele escreve essa igreja preocupado. Tinha gente brigando com os outros, segura para mim. Tinha gente, segura um pouquinho para mim, por favor. Tinha gente brigando uns com os outros, tinha gente discutindo uns com os outros, tinha gente dizendo: eu sou de Paulo, outro sou de Pedro, outro sou de não sei quem. Tinha gente lá que estava com problemas com noção de casamento, com problemas com noção até mesmo do arrebatamento, da morte. Tinha gente com problemas até mesmo daquilo que é a integralidade da Bíblia e da palavra. Mas agora ele vai falar sobre a Santa Ceia. Ele vai dizer: vocês estão ceando mal. Vocês deveriam saber que Páscoa e Santa Ceia são dois grandes cerimoniais do Antigo e do Novo, feito à mesa, porque o cerimonial é comida à mesa. A Páscoa, matem o cordeiro, comam os pães asmos, sem fermento, e por aí vai, ervas amargas, que é um protótipo, um vislumbre, que aponta para aquilo que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas agora, esqueça o cordeiro, esqueça os pães asmos, esqueça as ervas amargas. Agora, lembre-se que o pão representa o corpo do Cordeiro de Deus, que foi ferido na cruz do Calvário. E agora o sangue, glória ao nome do Senhor, o cálice cheio do suco da uva, representa o sangue dele que foi derramado. Meus irmãos, pelo amor de Deus, escutem eu dizer isso. Nós temos o costume de carregar um pingente na corrente com uma cruz. Temos cruz das igrejas, temos na igreja católica, com todo respeito aos nossos irmãos, temos lá a imagem de um homem, temos nas repartições públicas, temos em grandes cartórios ou tribunais, aquele homem pendurado. Já não mexe mais com ninguém aquela imagem já não mexe mais com ninguém. Tem gente que não se lembra. Por que não dizer dos nossos cultos que a Santa Ceia tem diácono que interrompe a conversa, interrompe a brincadeira, interrompe uma conferência lá nas redes sociais para entregar o pão, para entregar o cálice. Ninguém mais chora, ninguém mais sente, porque parece que esqueceram que o pão que foi partido simboliza o corpo dele. Ele foi torturado de verdade, ele
ele foi ferido de verdade. Eu estou acompanhando algumas imagens que chegam de Moçambique, bispo, e dói o coração. Ver aquelas pessoas morrendo, ver gente tomando tiro, agonizando, pedindo socorro, dói, mas muita gente vê essas imagens e não sente nada, porque parece que apagou, morreu no sentimento, não há um avivamento na memória e na alma. Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, quando vocês se juntarem, quando pegarem o pão, lembrem-se que é o corpo. Quando pegarem o sangue, não é a transubstanciação, o sangue como verdadeiro, o suco como verdadeiro sangue, mas é a representação e o simbolismo. É nessa hora que Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também estou entregando para vocês, que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele pegou o cálice e disse: fazei isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Minhas mães, meus pais que estão aqui, meu Deus do céu, não sei o que tem nesse altar, estou sentindo graça de Deus aqui. Aleluia, ouça-me. Ele está dizendo: fazei isso em memória de mim. A primeira coisa que eu vejo aqui é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus que se esvaziou e entrou na placenta de uma camponesa. Foi zigoto, foi embrião, foi feto. Nasceu para que nós pudéssemos ter vida. Nasceu para que nós pudéssemos estar aqui. Ele é o verbo de Deus. Ele é o haja de Deus. Ele é o logos de Deus. Nada foi feito sem ele. Ele fez tudo. A Bíblia diz que o próprio João teve a revelação. No princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito ele fez. Ele fez a sua casa entre nós. Ele tabernaculou-se entre nós. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam poder de serem feitos filhos de Deus. É Deus que está dizendo: fazei isso em memória de mim. Ele não quer ser esquecido. Ele está dizendo: pelo amor de Deus, mensalmente pegue o pão, mensalmente pegue o cálice, para que vocês não esqueçam do que eu fiz, para avivar na memória de vocês que vocês não chegaram aqui sem preço, que vocês não chegaram aqui de graça, que vocês não foram comprados com sangue de galinha, com sangue de cabrito, com sangue de ovelha, mas vocês foram comprados nem com prata nem com ouro, mas vocês foram comprados com sangue derramado do Filho de Deus. Fazer isso em memória de mim. E essa é uma verdade. A da Calamassamaya. Estou sentindo graça para pregar. Enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos, enquanto recebemos pregador, enquanto estamos evento por evento, falo a nível de Brasil, enquanto estamos aí trabalhando, vamos fazer na nossa vida, é possível que nos esqueçamos o que é que nós viemos fazer aqui. Qual é a verdadeira essência de estar aqui? Qual é o verdadeiro motivo de estar aqui? Vamos falar de avivamento? Vamos começar por aqui. Tem gente que se esqueceu que se não fosse ele, você não estaria aqui. Tem gente que se esqueceu que não é o seu diploma, que não é o seu anel, que não é o que você estudou. Tem gente formada dormindo na rua. Tem gente formada atrás das grades. Tem gente formada com câncer, pedindo para morrer. Mas foi ele que apontou o dedo para você e disse: não vai morrer, não vai cair, não vai parar, não vai voltar atrás. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. Foi Deus que entrou onde seu pai não entrava, onde a sua mãe não entrava, onde os seus irmãos não entravam. Ele foi lá, derrubou o demônio, derrubou a macumba, derrubou o feitiço, derrubou o rótulo, derrubou o inferno, apagou o seu passado e levantou a sua voz. Alguém aqui precisa se lembrar de onde você veio, onde você estava, o que você passou e como ele foi lá, dentro da UTI, dentro do hospital, dentro da favela, dentro do inferno, e disse: levanta-te, eu te amo, eu te levanto, eu te salvo, eu te ajudo, me ajuda na comunhão, eu faço uma obra com você, eu abro a porta que o demônio fechou, eu te curo, eu te alivio, eu te dou terapia do céu,
eu bloco teu sangue, eu mudo a sua história, eu te dou família, eu te dou vida outra vez. Foi Ele, não foi homem, não foi mulher, não foi internet, não foi bispo, não foi apóstolo, não foi pastor, não foi missionária, foi Ele. Anda manarraia. Pega na mão de alguém, de uma pessoa só. Vamos lá, toque como se tivesse alguém cantando. Me ajuda, aleluia. Pegue na mão de alguém, uma pessoa só. Uma pessoa só. Tem que pegar na mão de uma pessoa só. Olhe nos olhos dela. Gente falsa, hipócrita e mentirosa. Não olhe nos olhos de ninguém, mas você é verdadeira, verdadeiro. Você olha, dá uma olhada no olho e diga: em nome de Jesus, o avivamento. Grita: o avivamento. Quero ouvir vocês berrar: o avivamento. Começa por aí. Não se esqueça quem te trouxe, quem te salvou, quem te levantou, quem te deu graça. É Ele, por causa dele, para Ele, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Só os instrumentos, para sempre, para sempre. Abre a boca para dar glória. Se você lembrar que foi Ele, você não vai parar. Alguém levante a mão para adorar. Se você lembrar que foi Ele, você não vai desistir. Se você lembrar que foi Ele, uma chama que estava apagada renascerá. Está esperando a opinião de alguém, está esperando a aprovação de alguém. Não foi alguém, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Levante a mão, grita glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bate na mão de alguém e diga: não esqueça que foi Ele. Vai, 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 vai. Não esqueça que foi Ele. 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 Eu estou sentindo glória aqui. Eu estou sentindo graça aqui. Aquele que te clamou não parou, não desistiu, não perdeu o poder. Não tem Black Friday no céu. Ele é Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Levante a mão, dê a maior glória que você puder. Sente-se, ouça-me, sente-se, ouça-me. Usa Maia, aleluia, aleluia. Já estou terminando, não quero cansar os irmãos. Já estou terminando, mantém, vamos juntos. Aleluia, aleluia. Eu gosto de pregar com fundo musical. Hoje nós vamos derrubar Jezabel da janela com fundo musical e tudo. Quem vem para dar glória? Quem vem? Quem está com dó do diabo fica calado. Quem vem vencer, joga a mão lá em cima e dá a maior glória. Mas ouça-me, ouça-me. A Bíblia está dizendo, e é Paulo quem vem dizer: fazer isso em memória de mim. Agora eu queria que você fizesse um favor para mim. Aleluia. Levante a mão para o céu. Aleluia. E pergunte para mim: por quê Ele quis ser lembrado assim? Pergunta para duas pessoas. Diga: por que Ele queria ser lembrado assim? Aleluia, aleluia. Que Ele fez o sacramento para não esquecerem dele, entendi. Mas por que Ele quis ser lembrado assim? Ninguém quer ser lembrado pelo momento da sua morte. Ninguém quer ser lembrado pelo pior dia da sua história. Quando nós olhamos a história, quando nós olhamos os grandes, nenhum deles é lembrado pela sua morte. Olhe no Brasil, olhe os grandes nomes do Brasil. Michael Jackson, o melhor, Ayrton Senna, não é lembrado na sua imagem com aquele corpo depois do acidente, inchado, machucado. Não, é lembrado com o capacete na mão depois de uma vitória. Marília Mendonça, quando morreu, a própria polícia mandou recolher as imagens tiradas de maneira criminosa do avião e também
também do ML. Não queriam lembrar dela assim, queriam lembrar dela no final de um show. Pelé, quando morreu, parou o estádio de São Paulo, ficou lá no Santos, na Vila Belmiro, foi homenageado. A imagem não era um senhor negro com câncer dentro de um caixão, mas era um homem mais jovem comemorando um gol. Olha para a princesa Diana, olha para a rainha Elizabeth, ela não é lembrada de país em país. Uma senhora idosa dentro de um caixão, envelhecida, à base de química. Não, ela é lembrada mais jovem, com uma coroa na cabeça. Olhe para os deuses do panteão greco-romano, olhe para a mitologia grega. Já viram? Zeus, Poseidon, eles estão seminus da cintura para cima, eles estão fortes, eles são marumbados, eles têm músculos. Olhe para a mitologia africana, Locueté, Exu e outros, são guerreiros, estão vestidos, são fortes. O cristianismo é a única religião cujo Deus é lembrado seminu, machucado, ferido, com uma cruz na cabeça, envergonhado, do lado de fora dos muros de Jerusalém. Ele disse: eu não quero que vocês lembrem de mim andando sobre as águas, eu não quero que vocês lembrem de mim distribuindo pão e peixe, eu não quero que vocês lembrem de mim fazendo com que Lázaro saísse da sepultura. Quer lembrar de mim? Lembra do momento da minha morte, lembra do momento da minha vergonha, lembra do momento da minha dor. Anda, Adacabada Samaia, aleluia. A pergunta é: por que ele quis ser lembrado assim? Levante a mão e repita o mais alto que você puder. Quero ver a igreja gritar agora. Diga: por que ele quis ser lembrado assim? Fala para alguém que está ao seu lado: ele quis ser lembrado assim, para que ninguém esqueça que ele foi até as últimas consequências pelo que estava proposto. Tem gente que não falou com o irmão, tem gente que não falou com a irmã. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela o mais forte que você puder. Pegue na mão dela, diga o mais forte que você puder. Diga: ele quis ser lembrado assim, para que ninguém esqueça que ele foi até as últimas consequências pelo que estava proposto. Eu vim pregar Uramacama na raia. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele não veio para viver, ele veio para morrer. Ele ficou nu para vestir você, ele caiu para te levantar, ele chorou para você sorrir, ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não parou por causa da cara feia, ele não parou por causa da multidão, ele não parou por causa de Judas, ele não parou por causa de Pedro, ele não parou por causa de Pilatos, ele não parou por causa de Herodes. Ele disse: eu vou até o final. Ele foi até a última consequência, ele foi até a última gota de sangue. Sabe por quê? Para salvar você, levantar você, dar exemplo para você, avivar a sua alma. Anda, aleluia, aleluia. Olhe para mim, dobre a sua atenção. Quer falar de avivamento? Vamos falar de quanta gente começou e parou na metade do caminho. Quanta gente começou e parou porque alguém não reconheceu. Quanta gente começou e parou porque alguém não apoiou. Quanta gente começou e parou porque a resposta não veio no dia que você esperava. Meu Deus do céu, estou sentindo Deus aqui. A igreja me ajuda a pregar, me ajuda na comunhão, me ajuda. A voz é minha, mas a palavra é dele. Enquanto a igreja dá glória, enquanto a igreja ora, Deus me dá a palavra. Eu vim pregar para alguém. Muita
Muita gente começou com você e já parou. Muita gente começou com você e já desistiu. Muita gente disse: nós vamos juntos até o final, e já pararam. Desistiram da faculdade, desistiram da escola, desistiram de servir na igreja, desistiram da família, desistiram da vida. Eu estou sentindo de pregar para alguém que o diabo deu data para você sair dessa igreja, deu data para você parar, deu data para você desistir. Mas assim te diz o Senhor: quer imitar alguém? Imita Jesus. Bateram nele, mas ele não parou. Julgaram ele, mas ele não parou. Feriram ele, mas ele não parou. Machucaram ele, mas ele não parou. Esqueceram dele, mas ele não parou. Suou sangue, mas não parou. A família não fez nada, mas ele não parou. Ninguém levantou para defendê-lo, mas ele não parou. Ele disse: eu vou até as últimas consequências. Se for para chorar, eu vou chorar. Se for para gritar, eu vou gritar. Se for para perdoar quem me machucou, eu vou perdoar. Se for para salvar, até no dia da minha dor, eu vou salvar. Mas ninguém me para no meio do caminho. Eu estou encomendado. Eu tenho uma missão, eu tenho uma palavra, eu tenho algo para cumprir. Alguém levante a mão. O diabo quer te parar, o diabo quer te fazer resignar, o diabo quer te fazer desistir. Joga a mão lá em cima, grita glória. Seja renovado agora. Você não vai parar. Levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Adacalabachamaia, Adacalabasataia. Vai lutar, luta até o final. Vai dar glória, dá glória até o final. Vai estudar, estuda até o final. Vai ser avivado, seja até o final. Vai ser bispo, seja bispo até o final. Vai ser pastor, seja pastor até o final. Vai ser mãe, seja mãe até o final. Vai ser pai, seja pai até o final. Vá até as últimas consequências. Levante a mão, grita glória. Sai da minha frente, demônio. Sai da minha frente, depressão. Sai da minha frente, inveja. Sai da minha frente, Satanás. Eu recebi uma missão, eu dei uma palavra. Eu vou até o final. Se alguém aqui está entendendo, se alguém aqui está recebendo, abra a boca, mostra para o diabo de que lado você está. Mostra para o diabo que você não começou para parar. Eu vou pregar na primeira pessoa, da calamatória na rema, aleluia. Assim te diz o Senhor: eu conheço quem poderia te apoiar e não te apoia. Eu conheço as suas expectativas frustradas. Eu conheço o seu desgaste. Mas te trouxe aqui para falar com a tua alma. 19 de novembro de 2024. E o demônio está de boca aberta com você. Ele achou que você ia parar quando pararam. Ele achou que você ia desistir quando desistiram de você. Ele achou que você ia parar na primeira bofetada que o diabo deu na sua cara. Ele achou que você ia parar na primeira cuspida que te deram, na primeira apunhalada que te deram, na primeira vez que a maioria ficou contra você. Mas a graça dessa palavra, esse avivamento tomou a sua cabeça. Eu estou pregando para
para alguém aqui que você enfrentou o diabo cara a cara, mas não parou. Enfrentou o diabo cara a cara, mas não desistiu. Esse é o seu avivamento. Aquilo que o diabo pensou que ia apagar começa a ser incendiado ainda mais, 7 vezes mais. Abre a boca e dá glória. Não termina 2024 sem eu virar o seu cativeiro. Eu vou entrar na sala da justiça, eu vou calar a boca do demônio, vão engolir o que falaram de você. Eu tô indo na tua casa agora. Cadê o povo do glória dessa igreja? Cadê o povo que fala em línguas dessa igreja? Abre a boca e dá glória. Eu sinto de pregar. O diabo deveria ter te matado antes de você ter chegado aqui, mas agora que você chegou, se ele não te matou até agora, já não te mata mais. Recebe a glória de Deus, recebe a força de Deus. Eu sinto de pregar. Levante a tua voz. O demônio já sabe que você não está de brincadeira. O demônio já sabe que você não veio passear na igreja. O demônio já sabe que você não abre mão da promessa. Então tira a espada da bainha. Tira a espada da bainha. Levanta a tua cabeça. Vai até o final. Pegue na mão de uma pessoa só. Já estou terminando. O Zacatapona Rema. A Zacataralabaxanderelemoia. Tem glória aqui. Pegue na mão de uma pessoa só. Vire para ela, vire para ela, vire para ela, vire para ele. Olhe bem nos olhos e diga: esta noite te diz o Senhor, por essa palavra não faz sentido parar agora. Seu sangue já foi derramado. Não faz sentido voltar atrás agora. Você já pagou um preço muito caro. Vai até as últimas consequências, porque quando chegar lá, a porta vai abrir. Vai cair demônio, vai cair macumba, vai cair inveja, vai cair toda a obra de Satanás. Quem vai até o final, só quem vai até o final, joga a mão lá em cima, recebe estratégia de Deus, direção de Deus, armamento. Abre a boca para dar glória. Pega essa palavra. Levante a mão e dê o maior glória que você puder. Anuncia pro demônio: eu sofri demais para parar agora. Eu chorei demais para parar agora. Eu paguei um preço muito caro para parar agora. Eu vou até o final. Igreja, Salvador, levante a mão, grita: eu vou até o final. Grita: eu vou até o final. Bate na mão de 5 pessoas e diga: eu vou até o final, eu vou até o final. Vai, 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 vai. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Bate na mão de 5 pessoas e diga: eu vou até o final, eu vou até o final, eu vou até o final, eu vou até as últimas consequências. Se você quiser parar, para. Se você quiser desistir, desiste. Estou determinado, 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 estou determinado. Bate no peito e diga: estou determinado, estou determinado, estou avivado, encomendado, ungido, preparado no sofrimento para ir até o final. Levante a mão, grita glória.
obrigado por me deixar servir aqui. Deus te abençoe. Levante a mão e diga: por quê? Ele quis ser lembrado assim. Diga: ele quis ser lembrado assim, para que ninguém esqueça. Ele foi até as últimas consequências pelo que estava proposto. Diga: ele quis ser lembrado assim, para que ninguém duvide do poder do esmagamento. Mais 5 minutos, a igreja pode ficar em pé mesmo. Me ajuda na comunhão. Esse lado aqui dá glória, esse lado aqui ora, esse lado aqui diz aleluia, esse lado aqui fala em línguas. O povo de preto aí me ajuda a cercar o demônio. Vamos cercar o demônio já aqui. Me ajuda na comunhão. Eu estou sentindo de pregar. Ele foi esmagado pelo nosso pecado. Ele foi esmagado por traição. Ele foi esmagado por testemunhas falsas dentro do tribunal. Ele foi esmagado pelo seu próprio corpo. Jesus sentiu depressão. Jesus suou gotas de sangue. Ele estava debaixo de pressão. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Furaram o seu lado, tiraram sua roupa, cuspiram no seu rosto, mas parece que eu ouço ele dizer: essa garrafa de óleo fechada não unge ninguém, mas se romper o lacre, se quebrar, se romper, se ferir, a obra vai acontecer. Comigo, pelo amor de Deus, comigo. A obra vai acontecer. Cadê o varão que me ajudou? Vem aqui. Como é seu nome mesmo? Messias. Eu estou vendo aqui, não tem, mas lá fora tem uma folha de uma árvore. Qualquer folha verdadeira, não pode ser artificial. Qualquer folha, pega para mim, por favor. Olhe para mim, pastor, bispo. Eu posso ficar um pouco à vontade aqui? Um pouco à vontade, posso ficar um pouco à vontade? Aleluia. Ouça-me! Quando eu paro para ler essa palavra, eu vejo que tudo que o diabo queria é que Jesus não fosse ferido e nem esmagado. Satanás sabia que o sofrimento tem poder na vida de quem tem chamada, na vida de quem foi vocacionado para fazer a diferença. Se vocês olharem, quando Pedro disse: o Senhor não vai morrer não, Jesus não disse: cala a boca, Pedro, para trás de mim, Pedro. Ele disse: para trás de mim, Satanás. O diabo estava dizendo desde o começo: faz isso e eu te dou a cidade, faz isso e ninguém te toca, faz isso e os anjos defendem. Quando Jesus está lá atrás, a Bíblia vai dizer que o próprio Pilatos disse: você precisa trocar ideia comigo, eu tenho poder para te prender, ou poder para te soltar. Chamou Jesus para o jogo. Jesus disse: nenhum poder terias sobre mim se do céu não te fosse concedido. Jesus foi preso, machucado, e todo mundo dizia: se tu és o que tu dizes que és, salva-te a ti e a nós também. Vai, diz quem foi que te bateu, reage, faz alguma coisa. E ele vem calado. A Bíblia diz que foi colocada em Jesus toda a plenitude da divindade. No corpo dele estava cura, graça, salvação, força, alívio, poder, virtude. No corpo dele estava toda a glória. Por isso que ele andava e tinha cura. Por isso que ele cuspia e tinha cura. Por isso que ele falava e o mar parava. Por isso que ele tocava e o leproso era curado. Por isso que ele chegava na porta da sepultura e chamava e o morto levantava. Mas houve um dia em que a graça estava nele, espalhou, furaram a sua cabeça, sangue para todo lado, chicotearam as suas costas, sangue para todo lado, furaram a sua mão, sangue para todo lado, furaram o seu lado, sangue para todo lado. A igreja me ajuda da glória. Ele está andando, sangue do caminho, ele está ferido, sangue do caminho. O
demônio viu ele subir a via dolorosa. Fale comigo, sangue do caminho. Grita comigo, sangue do caminho. Quando ele sobe para a cruz, o demônio tomou o ladrão da esquerda e disse: pelo amor de Deus, desce daí. Parece que eu ouço Jesus dizendo: já é tarde demais. Tudo que estava guardado já fluiu, já fluiu, já fluiu. Cada gota de sangue é um crente na harpa dando glória, aleluia, celebrar. A folha. Obrigado. Se você quiser saber de que pé pertence essa folha, não precisa abrir livro, não precisa pesquisar, não precisa ir lá onde está a árvore. Basta amassar, 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 esmagar, esmagar. Se for limoeiro, vai parecer que você está com um limão na mão. Se for uma laranjeira, vai ter que lavar a mão muito bem para o cheiro poder sair. Se for uma mangueira, parece que a manga está na sua mão cortada, pronta para ser comida. Tudo que o diabo jogou no teu caminho para te esmagar, colocou para fora o que Deus colocou dentro de você. Me ajuda na comunhão. Tudo que o diabo colocou no teu caminho, que parecia que ia te matar, pôs pra fora sua essência. Atacá-la-mai. Eu tô sentindo graça para pregar. Se você fosse fraca, não estaria aqui essa noite. Se você fosse fraco, não estaria aqui essa noite. Te esmagaram e te colocaram dentro da igreja a sua melhor versão. Meu Deus, assim te diz o Senhor: olha o que esse esmagamento fez com você. Olha o que esse esmagamento fez com Jesus. Humilhado, envergonhado, ferido, mas por causa da promessa, o nosso Salvador, assentado à direita de Deus, com todo o poder nos céus e na terra. Estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Vamos fazer o seguinte, que eu já passei do meu horário. Vamos fazer o seguinte: você vai pegar na mão da pessoa que está ao seu lado pela última vez. Você vai repetir tudo que eu vou falar até o final. Depois eu vou dar 1 minuto para nós adorarmos e entrega o microfone. Há um óleo fresco para cair sobre nós aqui agora. Os amanaema na raia da sataramoia. O avivamento hoje não é com os anjos, o avivamento é com o dono da casa. O Rei da Glória está no nosso meio. Pega na mão de alguém, vire-se para essa pessoa. Não é para olhar para mim. Ah, pastor, está querendo ganhar tempo? Já passei do meu. Ah, pastor, está querendo emocionar? Não precisa, já está todo mundo chorando. Nós precisamos aprender a tocar as pessoas. Isso aqui não é sala de embarque. Isso aqui não é elevador de hotel de turista, que eles entram, não olham na tua cara, você não olha na cara deles, cada um por si, Deus por nós. Isso aqui é igreja. Pega na mão de: eu nunca te vi na sua vida, mas você é minha mãe, meu irmão, meu pai. Samaia. Pega na mão de alguém, olha nos olhos. Graças a Deus nem as máscaras cobrem os olhos. Olha nos olhos. Diga para essa pessoa: tudo que eu vou falar é palavra. Diga: esta noite, por esta palavra, te diz o Senhor, o propósito inicial de quem te esmagou era que você se tornasse um lixo, um bagaço. A depressão, a dor,
a desistência, a vergonha. Mas assim como o fracasso não tomou Jesus, o esmagamento o elevou. Foi assim na sua vida. Você será lembrado assim. O seu esmagamento colocou para fora a sua essência, a sua coragem, o seu amor. Já era para você ter parado, mas você não parou e nem vai parar. Bendito seja Deus pelo seu sofrimento. Bendito seja Deus pelo seu esmagamento. Você vai colher vitória. Igreja, 1 minuto para adorar. Joga a mão lá em cima, vem. Abra a boca e dá glória. Abra a boca e dá glória. Balance as mãos se vocês estão sentindo a presença de Deus. Quem é batizado no Espírito Santo, abre a boca e fala em línguas. 30 segundos. Olha a cura, olha a glória. Se eu fosse você, eu levantava a mão e começava a ministrar, e começava a profetizar, e começava a falar em línguas. Tem uma pomba branca voando aqui dentro. Tem uma pomba branca voando aqui dentro. O Espírito vai tomar você, vai encher você. Orla, 10 segundos para adorar. 10, 9, 8, 7, 6, olha a glória. 5, capa da cova da Chatamaia, caçadora motória da Barça. 4, 3, 2, 1. Recebe a palavra. Pega, 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 pega. A baixada paradora da nação. A pedra rolou. Sai da sua sepultura agora. Levante a mão e dê a maior glória que você puder. Se eu pudesse, abraçava cabeça por cabeça essa noite. Mas tem muitas almas aqui, eu não conseguiria. Eu estou todo molhado por causa do trabalho de Deus essa noite. Mas você pode fazer isso por mim. Nós vamos levantar as mãos e balançar assim. Eu vou contar de 1 até 3. E eu queria que você abraçasse pelo menos pelo menos 7 pessoas e dissesse para elas: você precisa ser lembrado assim. Calma aí, eu vou contar de 1 até 3. Você vai abraçar 7, olha no olho. Aleluia, aleluia. Mulheres de Deus que estão aqui, vocês serão lembradas pelo fruto que der essa casa. Bispo Anacalabachamaia será lembrado, aleluia, pelo tanto de vidas que tocou. Você será lembrado assim. Eu sinto de pregar um tempo novo de Deus para essa igreja. Uma pedra está rolando aqui essa noite. A da Calamachamaia, Deus tem soltura e definições para aquilo que foi proposto aqui. Alguém me ajude a selar com glória essa palavra. Mão lá em cima, balança, balança assim, balança assim. Baterista, vem comigo no mais alto. Que coisa linda, alguém vai filmar isso aqui. Balança as duas lá em cima. Eu conto 1, abre a boca e dá glória. Eu conto 2, a palavra foi liberada. Eu conto 2,5, o demônio já caiu. A vontade de dançar aqui. O demônio já caiu. 2,9, a cura está liberada. Cada abraço é uma glória. Cada abraço é um renovo. Cada abraço é um batismo. Cada graça é uma força. Eu conto 3. Vai, 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 canta, abraça, abraça 7. Você vai ser lembrado assim. 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 Deus abençoe a igreja. Deus abençoe Salvador. Deus abençoe o bispo. Deus abençoe. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a África. Deus abençoe Moçambique. Deus abençoe a igreja.